E hoje uma boa notícia para o trabalhador brasileiro em geral, né? Hoje cai a primeira parcela do 13º salário, olha só que maravilha, né? E nesse momento surge aquele questionamento, né? Como que a gente vai usar esse valor de forma consciente? Porque opção não falta, né? Muita gente quer aproveitar a festa de final de ano, festa de Natal, pagamento de dívidas, viajar, comprar presente, fazer a matrícula escolar, adiantar o IPVA, enfim, todo mundo tem um plano para usar esse dinheiro, né, do 13º salário que começa a ser pago hoje. O trabalhador tem que ter em mente que o necessário é que se tenha o planejamento, né? Planejar para ter uma vida financeira mais tranquila e saudável. Sobre esse tema, nós vamos conversar neste momento com o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, o professor doutor Ricardo Balistiero. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio CBN. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Olá, Henrique. Prazer é todo meu. Eu sigo à disposição sua e dos nossos ouvintes. Pois é, professor. Hoje é um dia muito aguardado, né? Para aqueles trabalhadores que estão ali no regime CLT, que é o pagamento da primeira parcela do 13º salário, né? O que a gente tem que ter em mente quando recebe esse valor em tese adicional, professor? Bom, o ponto mais importante aí é nós tratarmos das nossas dívidas antigas, né? Acho que esse ponto é o ponto mais importante, né? As dívidas no Brasil, elas são muito caras, né? O Brasil, ele sempre figura aí nos últimos 20 anos entre as maiores taxas de juros do mundo, tanto em termos nominais quanto em termos reais, né? Então esse é um momento, quando a gente percebe aí uma entrada extra de recursos, né? Que não estava dentro do nosso fluxo mensal de recebimentos, o objetivo principal é priorizar o pagamento de dívidas antigas. Aí depois que fez o pagamento das dívidas, aí nós podemos pensar em como fazer uma programação financeira com os recursos que sobrarem. Mas o pagamento das dívidas deve ser a prioridade de todo mundo que receber o 13º e, porventura, tiver dívidas acumuladas. Certo, professor, essa é uma maneira muito racional da gente tratar o nosso próprio dinheiro, né? Mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de educação financeira, né? Por exemplo, as pessoas não têm essa noção desde muito jovens, acaba aprendendo com a vida mesmo, né? Qualquer necessidade que tem hoje a pessoa dela se informar, de buscar essas informações sobre administração financeira para poder gerir o seu próprio dinheiro. É verdade, Henrique. Essa é uma observação muito importante, né? Infelizmente, disciplinas, por exemplo, como educação financeira ou finanças pessoais, poderiam estar inseridas, por exemplo, na matriz curricular dos nossos estudantes aí do ensino fundamental, do ensino médio, né? Seria muito importante. Por quê? Porque o Brasil é um país de memória inflacionária muito longa, e cuja estabilização ainda não completou 3 décadas, né? Então, entre outras coisas, nesses últimos 27 anos e meio, né, que é o período do Plano Real, quando nós passamos a ter uma inflação um pouco mais próxima aí do que vigora no mundo desenvolvido, né, nós também desenvolvemos um sistema de crédito que ainda é muito incipiente no nosso país. Embora ele tenha crescido muito também nos últimos 20 anos, mas ele ainda é muito pequeno comparado, por exemplo, com outros países do mundo. E nós temos um mercado bancário ainda muito concentrado, né? Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Eu estou dizendo isso tudo porque, lamentavelmente, nós ainda somos muito movidos a crédito no Brasil. E nós somos movidos a crédito, mas principalmente pensando no prazo e nunca pensando nos juros que nós pagamos. Então, muitas vezes, nós fazemos uma compra por impulso e quando a gente coloca no papel, nós acabamos comprando 2 produtos e levando apenas um, né? Por quê? Porque a taxa de juros que está embutida ali é muito elevada, né? Então, essa sua observação, ela é bastante importante para que as pessoas possam ser um pouco mais racionais no que tange ao consumo. Evitar, por exemplo, o consumo por impulso e, principalmente, fazer a conta, né? Olha, a empresa aqui está parcelando em 12 vezes, em 24 vezes, em 36 vezes. Mas quanto eu estou pagando no final? Nossa, eu estou pagando um produto e meio ou 2 produtos.
Então precisa refletir se realmente vale a pena e tem a necessidade de comprar aquele produto. E se há essa necessidade, buscar talvez economizar dinheiro por um tempo um pouco mais longo, dar uma entrada maior por esse produto, ou então fazer a compra à vista, negociando um bom desconto. Isso tudo vai permitir que a pessoa inicie a sua vida financeira de uma maneira bastante saudável, né? E a outra orientação é que a pessoa procure primeiro poupar e depois consumir. Esse é um mantra de finanças pessoais bastante importante, que infelizmente boa parte das pessoas acaba não seguindo, né? As pessoas consomem primeiro e se sobrar, poupa, quando na realidade a ordem deveria ser inversa, né? Porque tem muita gente, professor, que pensa assim, né? Se eu não parcelar, eu não tenho. E aí acaba se endividando, né? Exatamente. Eu já tive a oportunidade de conviver com muitos colegas, né? Tanto no trabalho quanto amigos pessoais mesmo, que partiam exatamente desse raciocínio. Esse raciocínio é um raciocínio bastante equivocado, né? Por quê? Porque se a pessoa consegue se disciplinar para pagar parcelas que têm juros embutidos, seria muito importante que essa mesma pessoa pudesse se disciplinar para poupar o dinheiro e aí não pagar juros, né? Que seria a coisa mais importante a se fazer, né? Então, na realidade, procure ter um controle financeiro bastante rigoroso, né? A disciplina financeira. Faça uma planilha, corte os seus gastos supérfluos, negocie os seus contratos. Olha lá, por exemplo, se você precisa daquele pacote com 300 canais na TV por assinatura. Olhe, por exemplo, para o seu plano de telefonia móvel e veja se você precisa realmente daqueles minutos livres que você paga e muitas vezes você não usa, né? Perceba quantos jornais e quantas revistas você acaba assinando, né? Quantas roupas você tem sobressalentes no seu guarda-roupa e não há necessidade, talvez, de um calçado novo, ou de uma camisa, ou de uma calça, enfim, né? O carro, por exemplo, né? Os carros hoje, eles duram cada vez mais, né? Há necessidade de se trocar de carro todo ano, ou de uma maneira frequente, né? Isso vale também, por exemplo, para os celulares. Então, essas perguntas são muito importantes que o consumidor se faça para que ele possa realmente ter uma vida financeira equilibrada, evitando exatamente a drenagem da sua renda, principalmente para os bancos. Certo, professor, voltando a falar então da parcela do 13º, para aquele trabalhador que não tem dívida, ele não tem dívida, como que ele deve gerir melhor esse dinheiro que acaba entrando? Pergunta importante também, né? Então vamos imaginar que o trabalhador recebeu o seu 13º, ele não tem dívidas, né? E o que ele faz com o dinheiro? Bom, a gente também tem direito a ser feliz, né? Então, acho que já que entrou uma renda extra, a gente nós podemos presentear algumas pessoas, podemos nos presentear, né? Acho que esse é um ponto importante, sem cometer, obviamente, nenhuma loucura, né? Importante, já que entrou a renda extra, já que você não tem dívidas, então pense em algumas coisas. Vamos consumir, mas ao mesmo tempo vamos guardar uma parte, né? Há várias opções bem interessantes para que a pessoa possa fazer realmente uma poupança interessante, pensando principalmente que no mês de janeiro nós temos despesas que são implacáveis, como, por exemplo, o IPVA para quem tem carro, o IPTU para quem é dono de imóvel e principalmente a mensalidade escolar para aquelas pessoas que têm filhos em idade escolar ou mesmo estão fazendo faculdade, enfim. Então, aquela pessoa que não tem dívida, ela pode se permitir, obviamente, alguns luxos, né? Importante ela guardar dinheiro e lembrar que no mês de janeiro há algumas despesas que, infelizmente, são certas, ocorrerão e muitas vezes podem comprometer muito o orçamento caso a pessoa não tenha uma disciplina financeira e caso ela não tenha poupado uma parte do seu 13º. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Estúdio CBN. A gente agradece aí os esclarecimentos prestados e uma boa tarde e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Henrique. Foi uma satisfação. Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
Tá certo, eu falei aí com o professor Ricardo Balistiero, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. São 3 horas e 27 minutos, vamos para o intervalo, voltaremos já já.